Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Mecânica dos Solos. Eu sou a professora Amanda Soares, eu sou engenheira civil, eu sou mestra em Engenharia Estrutural e também Engenharia Geotécnica, que é um assunto que nós vamos abordar ao longo da nossa disciplina. Bom, pessoal, nós vamos iniciar falando sobre os fatores e processos de formação. Para entendermos a mecânica dos solos, nós precisamos compreender a maneira que esse solo é formado, a maneira que esse solo é constituído. Para isso, nós vamos entender também um pouco sobre os mecanismos das rochas, as rochas que derivam, que sofrem um processo de intemperismo e acabam derivando, originando os nossos solos. Então, a origem do solo é uma alteração das rochas através dos processos de intemperismo. E quais são esses processos? Processo de temperatura, processo ali causado por conta das chuvas intensas, processos que são causados por conta do vento, processos de intemperismo no geral, que acontecem ao longo dos anos. E para isso, de acordo com a rocha, nós temos a rocha magmática, que também é chamada de rocha ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Cada uma dessas rochas sofre um processo de formação diferente que ao longo do tempo origina os nossos solos, beleza? Bom, vamos começar pela rocha magmática. A rocha magmática ela sofre um resfriamento dentro do magma, tá? Um resfriamento do magma dentro do vulcão. Então, por conta disso, ela tem essa característica própria. Você consegue, inclusive, observar a olho nu toda a sua formação de minerais. Um exemplo famoso é o que está na tela para vocês, que é o granito, bastante utilizado na construção civil. Então, por conta da sua formação ali dentro do vulcão, ele sofre processos de alta temperatura e inclusive tem essa formação com diferentes minerais e também essa formação mais granular, essa formação que tem essa textura específica. Bom, a outra rocha que nós vamos conversar hoje é a rocha sedimentar. Essa nossa configuração da rocha sedimentar pode ser observado inclusive nessa nossa famosa taça, que é um afloramento, inclusive até cartão postal, do Parque Estadual de Vila Velha do Paraná. Essa nossa taça, essa nossa rocha, você consegue observar ao longo da rocha as diferentes colorações. Por quê? Porque ela foi formada de acordo com os depósitos de sedimento ao longo dos anos. Então, você consegue observar ali, por exemplo, que a coloração na base tem uma coloração diferente da coloração intermediária, que, por sua vez, é diferente ali da coloração do topo. Por quê? Porque ao longo dos anos, esses sedimentos foram depositados, formando essa nossa linda taça, certo? E a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ela tem essa configuração porque sofre um metamorfismo, certo? Sofre uma modificação ao longo dos anos por conta da pressão e temperatura. Um exemplo bastante famoso é este da tela, que é o quartzito, e ele é formado por conta dessa alta temperatura e pressão. Bom, um outro processo que nós precisamos conversar, eu trouxe aqui outras duas estratificações, as rochas ácidas e as rochas básicas. Nós temos aqui as configurações das porcentagens de cada uma dessas rochas, certo? Inclusive você consegue observar ali que as rochas ácidas possuem no mínimo 65% de dióxido de silícia e rica em alumínio. Já as rochas básicas possuem 52% da mesma composição. O importante em relação às duas diferenciações das rochas é vocês se atentarem à coloração. Se vocês observarem ali no esqueminha do mapa, deste mapa mental que eu trouxe para vocês,
Vocês conseguem observar ali, ó, solos de textura arenosa com cores amareladas e uma baixa fertilidade natural, que é o caso ali das rochas ácidas. Já das rochas básicas, vocês conseguem observar lá no último tópico, solos de textura mais argilosa, cores avermelhadas e maior fertilidade natural. O que isso significa? Significa que você consegue também distinguir uma rocha da outra pela coloração. Então, de acordo com a coloração, você consegue diferenciar a sua composição e diferenciar ali em relação à fertilidade natural, em relação à textura, em relação à sua composição, certo? E outra maneira de você também identificar e estudar a nossa mecânica dos solos, as nossas rochas, é através do intemperismo, que eu já mencionei anteriormente, e também identificar quando uma rocha tem uma origem residual e transportada. O que isso significa? Uma rocha residual, como o próprio nome já indica, né, vem de residência. O que isso significa? Que quando nós temos uma estratificação de um solo que possui a mesma coloração, isso indica para nós que aquele solo sofreu transformação, porém ele ficou depositado em cima da rocha-mãe, certo? Por isso que nós chamamos de residual, significa que ele ficou depositado ali em cima da rocha-mãe. Já o nosso solo transportado, ele vem da origem ali de outras rochas e ele foi transportado ao longo dos anos. E você consegue identificar essa coloração quando você observa, por exemplo, uma estratificação e tem várias colorações diferentes. Significa que ao longo dos anos, outras rochas passaram por processos de intemperismo e foram carregadas para aquele local. Então você pode ter ali depósito de outros tipos de rochas que foram crescendo e formando ali a estratificação do nosso solo. Vocês conseguem observar aqui ao lado uma estratificação que possui aproximadamente a mesma coloração. Além disso, né, como eu falei para vocês, o que esse processo de intemperismo ele causa na nossa formação rochosa e do solo? Nós podemos ter ali, ó, adição, quando acontece qualquer adição de origem externa no solo. Por exemplo, matéria orgânica, sedimentos, nós vamos conversar um pouquinho sobre matéria orgânica, é muito importante. A perda, quando qualquer remoção ou perda pode ser de gases, material sólido, íons ou líquido do perfil do solo. Isso acontece uma modificação da nossa rocha, certo? E, consequentemente, uma vez que a rocha é modificada, o solo também é modificado. Há uma transformação, um processo de transformação que pode ser tanto de origem física quanto de origem química. E uma translocação, que são os processos relacionados à movimentação do material, tanto sólido, líquido ou até gasoso dentro do próprio perfil do solo. Bom, nós podemos identificar, como eu falei anteriormente, dois perfis diferentes, duas configurações diferentes. Na primeira configuração, nós podemos observar várias colorações diferentes. Já na segunda, há um solo com a mesma coloração. Então, a coloração aí indica também se esse solo foi residual ou transportado e também indica se houve ali processos químicos e físicos naquele solo. Uma coisa importante de identificar no primeiro solo é que ele possui uma coloração mais escura. O que isso significa? Um solo com uma coloração mais escura, ele possui bastante matéria orgânica, certo? E possuindo bastante matéria orgânica, aí por isso que é importante estudar a mecânica dos solos de acordo com a sua formação. Um solo com bastante matéria orgânica, ele é interessante para a área de engenharia agronômica. Por quê? Porque bastante matéria orgânica, você possui ali um solo com bastante porosidade, possui ali um solo bastante rico de nutrientes, bastante interessante ali para as plantações, enfim, na área agronômica. Já na área de engenharia civil, um solo que possui bastante matéria orgânica não é interessante. Por quê? Porque possuindo bastante matéria orgânica, vai possuir as mesmas propriedades que eu acabei de citar, que são as propriedades ali de porosidade, as propriedades que não nos interessam.
Para nós, um solo bastante poroso tem uma percolação da água, isso não é interessante para nós. E você consegue fazer essa identificação visualmente, quando tem bastante matéria orgânica. Certo? Então, vamos revisar quais são os fatores e processos de formação desse solo. O solo, ele corresponde a uma decomposição das rochas, certo? Que pode acontecer por vários processos de intemperismo, que está ligado desde a temperatura, a ação do vento, a ação da chuva, inclusive a ação de seres vivos. Quando eu falo seres vivos, é a ação das bactérias e fungos, como eu disse anteriormente, em relação à matéria orgânica. Há também uma mudança de temperatura que afeta na dilatação dos minerais constituintes da rocha. Bom, pessoal, a rocha ela é constituída por vários minerais. Então, quanto mais minerais possui uma rocha, e se ele está suscetível à temperatura, ou seja, se acontece ali um processo de dilatação desses minerais, que cada mineral possui ali um coeficiente de dilatação diferente um do outro, certo? Pode sofrer também um processo de degradação da nossa rocha. Imagine aqui comigo, né? Nós temos uma rocha que possui 5 ou 6 tipos de minerais diferentes na sua grande porção. Sofre ali um processo de mudança de temperatura, isso faz com que essa rocha, ao longo dos anos, são degradadas, certo? Outra característica específica que nós precisamos levar em consideração em cada solo é em relação à rocha-mãe, o relevo, o clima e o bioma. Então, a rocha-mãe, o relevo e o clima, ele vai contribuir para a formação desse nosso solo. Então, pessoal, e o porquê que é importante o estudo da formação do solo? Eu lancei aqui para vocês essa pergunta, né? Qual é a importância do estudo da formação do solo? A importância do estudo da formação do solo é que ao longo das regiões e até mesmo ao longo de de um mesmo lote, por exemplo, você tem várias estratificações diferentes. Então, se você tem ao longo de um mesmo lote várias estratificações diferentes, o que torna até necessário fazer uma investigação desse solo, imagina ao longo de várias regiões do Brasil, ao longo de várias regiões mundo afora. Então, nós temos configurações diferentes, por isso que é importante estudar esse solo, porque esse solo ele vai estar interligado em todo o processo de engenharia. Ele é a base, a estrutura para todo e qualquer processo de engenharia. Então, você precisa conhecer muito bem esse solo e realizar um estudo. Uma estratificação diferente faz com que seja necessário, por exemplo, uma fundação diferente uma da outra. Então, por isso que é importante você conhecer a estratificação do solo no campo da engenharia e sabendo que o solo ele modifica de região para região, um solo que nós temos, por exemplo, no Nordeste, ele é diferente de um solo que nós temos na região sul do Brasil. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, recapitulando a nossa aula, fazendo uma revisão, o solo ele sofre um processo de intemperismo. E esse processo de intemperismo, ele está ligado ao clima, está ligado à temperatura e está ligado à origem da rocha-mãe. Então, um solo que está ali passando por um intemperismo diferente em uma região do Nordeste é diferente de uma região do Sul. Isso faz com que o solo possua a sua configuração e seja necessário, então, uma análise, uma investigação profunda, que é o que nós vamos fazer ao longo da nossa disciplina. Nós vamos aprender propriedades e mecanismos para poder realizar uma análise o mais próximo da realidade, certo? Muito obrigada, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula.